o tema hoje, Anderson Barão. O tema hoje é o seguinte, vou perguntar pra você, o que é racismo estrutural, Barão? Racismo estrutural. É um racismo que, acredito... Se você soubesse, eu não tinha marcado entrevista, falar só com você. Pois é, não, mas se eu soubesse, eu acho que é estrutural porque ele vem de uma estrutura, acertei? A gente tá vivendo, eu e o Geiso começamos a brincar aqui com a questão do Big Brother, né, Geiso? Exatamente. Deu uma audiência legal, mas eu vou confessar uma coisa pra vocês. Estou aqui com os convidados, a defensora pública, a Camila Mauaes dos Santos, né, que é titular da quarta... Keila. Tá ali, sentada, né? Uhum. E também o Yuri César Magalhães, né, que tá aqui com a gente, e a psicóloga Keila de Oliveira Antônio, do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública. E a gente começou a discutir esse tema na brincadeira. Você acredita que a gente parou? Porque a gente não se sentiu em condições de... Porque o tema, ele extrapolou um pouco a brincadeira. Então, qualquer coisa que a gente fizesse aqui no rádio desse veículo tão importante, né, e tão democrático, ele poderia depor contra o que a gente queria trazer, né? E eu não sei, viu? Não sei como está o Big Brother Brasil, viu, Barão? Eu realmente... Olha... Eu escolhi muito mal, porque eu peguei esse ano... Está sendo um exemplo de tudo que você não deve fazer. E assim, não é só uma pessoa, Exatamente. né? São várias pessoas. Várias pessoas. Escolheram um elenco totalmente lacrador, digital influencer, tudo, e o que a gente tá vendo lá é um circo de horrores. E o que me assusta é que parece que essas pessoas que entraram vão sair de lá muito queimadas. A revolta nacional, né? que no último paredão, parece que a Carol Conká iria. Mas a revolta nacional gerada pela escapatória que ela deu ali na última prova pra sair do paredão. Exatamente, nossa, foi a sorte, revolta né? nacional. Você viu que teve sorte, né? A Pepe e Neném, né? E alguém colocou essa é a Carol Conká e a Carol com C, sua irmã gêmea. Porque a Carol Conká, por causa do K mesmo, de Carol, né? Sim, sim. Mas, gente, enfim, e a gente tá recebendo aqui, né, a psicóloga Keila de Oliveira e também o defensor público Yuri César, e daqui a pouco a defensora pública também conversa com a gente. Eu tô vendo aqui, ó, da quarta DP. O que é DP de delegacia? Defensoria Pública. Ah, eu já pensei que era DP. Eu já ia fazer estilo Alborguete. Na 80 DP! Né? Abraço pra Ju Gaioso, ela falou que tem um texto sobre o tema também. Yuri, fala pra gente um pouquinho aí, o que é que vocês estão propondo aí? É um debate a respeito? Primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes da Capital FM. É um grande prazer que aceita esse convite de vir aqui participar. Como você já disse, Joel, a rádio para mim é o veículo de maior comunicação e que alcança a toda a população em geral, do mais rico ao mais pobre. Então, muito obrigado por abrir esse espaço aqui à Defensoria Pública. Estar numa rádio de tamanha densidade aqui na capital é algo de relevante, de se pensar sobre um tema que norteia a nossa sociedade brasileira, né? O racismo estrutural está aí, não é de hoje, vem de muito tempo. Esse racismo estrutural, Yuri? Então, o racismo estrutural, assim, em suma, é um sistema político, econômico e social criado para fincar em estruturas que vá favorecer alguém e diminuir outro. Basicamente é isso, é você ter estruturas institucionais, você ter poderes institucionais que vá levar a um favorecimento de determinado grupo social em detrimento de outro. Em suma, é isso, né? Isso é o racismo estrutural. São estruturas criadas. E daí vai de práticas institucionais a práticas econômicas, né? Keila, a gente ouve, o Yuri volta com a palavra, mas a gente ouve Claro. uma coisa que eu não concordo, né? Mas que a gente ouve, e a gente precisa colocar isso também, né? Muita gente diz assim, e a gente quando fala racismo, invariavelmente a gente tá falando do negro, nem sei se mudou também a nomenclatura, né? Você não fala mais negro, ou pode falar normal, Sim. Então, mas invariavelmente a gente leva para isso, para a questão do racismo. É claro, depois vem os indígenas como eu, né, e etc. Mas falando especificamente, muita gente diz assim, mas o negro também é preconceituoso com o branco. Né? A gente ouve muito isso, né? E eu nunca puxei o debate para essa questão de raça, até para fazer vestibular, eu falei, não vou nem mexer com esse negócio, que se mexesse com a documentação dava. Porque a gente acaba sendo agredido antes de agredir, né? Por que tudo isso é dessa forma, que você acredita? Desculpa, mas eu não... Boa tarde também, faço as minhas palavras do Dr. Yuri, é um prazer estar aqui. O racismo é algo assim que ainda a gente tem uma... No Brasil, a gente foi educado a pensar que aqui existe uma democracia racial. Todo mundo convive bem, a gente... É o país que aceita tudo, todos. Isso, né? Os casamentos, né? Tem casamentos de várias formas, enfim. Mas...
como o doutor Yuri disse, é uma forma de opressão em que algumas raças, algumas etnias acreditam que são superiores. Tem uma raça que é mais sim. atacada do que a outra, vamos dizer assim? Que sofre mais do que a outra? Então, a gente hoje está falando da questão da raça negra e sim, né, no Brasil, desde que ele foi, na minha concepção, invadido, aqui o povo negro foi traficado, vieram para cá sem a própria vontade. Então, nós viemos para cá como pessoas que não tínhamos vontade, como sub-raça, como pessoas que não merecíamos ter direito. Não eram considerados nem cidadãos, Nem né? cidadão, nem pessoas. E, na verdade, infelizmente, a própria religião legitimou isso, onde diziam que os negros não eram pessoas, né? Então, isso foi sendo repassado, direto ou indiretamente, para as gerações. Quantas pessoas não dizem, vamos casar um negro com uma branca para poder clarear a raça, para poder purificar, né? Ou como dizem os brasileiros, miscigenar a nossa nação. Isso. E existe toda, na verdade, uma intencionalidade para isso. Existiu uma mobilidade política para que os europeus viessem para cá com direitos à terra, com salário, com várias questões, para poder realmente branquear o Brasil, né? E aí os negros foram mandados para a rua sem direitos a nada. E quando a gente fala na questão de cotas, é como se nós fôssemos folgados. Não, existe uma dívida histórica do Brasil com a população negra que precisa ser, sim, reparada. E a gente precisa conversar isso com seriedade, com estudo, né? Não ficar nesse achismo. Mas essas pessoas são folgadas. Se a gente olhar onde estão os negros hoje, infelizmente, se a gente olhar o presídio hoje, tem muita gente da população negra. Se a gente olhar as mulheres que sofrem violência... O que é diferente já nas faculdades, né? Isso. Nas universidades E aí eu vou falar de uma coisa, eu fico dizendo assim, eu não fico dando testemunho da minha pessoa, mas ao mesmo tempo é importante falar do lugar da gente, né? Eu, enquanto psicóloga, muitas pessoas têm dificuldade de me chamar de doutora. Eu não fiz doutorado ainda, mas que eu consiga, né? Mas diz assim, a psicóloga, quando se fala de psicólogo, no imaginário social, se pensa numa mulher branca, de cabelos lisos, de tailleur preferencialmente, né, com alguns atributos e classificações que estão nesse povoado, nesse imaginário social, né? E onde é que a gente vê as profissionais negras? Na faxina da casa. Talvez na área da saúde, como enfermeiras, não, e aí não estou querendo desmerecer nenhuma categoria profissional, mas também no nosso país existe lugares que são permitidos para determinadas raças, né? Mas a gente também fala, a gente reconhece que também a população indígena são também muito discriminada, avaliada de forma com muito preconceito, rotuladas, né? E a gente precisa, de fato, conhecer a história, estudar e se aprofundar para não fazer comentários e posicionamentos equivocados, criminosos. A gente tem que falar de crime, Eu quero entrar numa seara bem complicada agora. O Anderson Barão, que está aqui conosco, radialista, advogado e talk show, posso chamar você de humorista ou de... Humorista, comediante, por aí vai. A gente passa por uma... E eu não estou aqui desmerecendo luta nenhuma, até porque eu sou filho de pai negro e mãe índia, então você já imaginou que se não vem de um lado, vem do outro. Mas, Anderson Barão, é mais difícil hoje, tem que se policiar mais para não fazer nenhum tipo de brincadeira que acaba agredindo o outro? Tem. Inclusive, a gente você vive hoje... Você é relativamente novo, Sim. Ou seja... Eu tenho 40 anos de idade, então vamos colocar aí. Existe hoje um politicamente, que alguns chamam de politicamente correto. E aí eu concordo com o que foi dito aqui pelos dois entrevistados. Não é que é politicamente correto. Assimilou-se ao longo da história que aquilo que é preto, que é negro, é negativo. A coisa tá preta, uma nota preta e começou, Você está na minha lista preta. Você está na minha lista negra. Caderno preto da caderno escola, da capa que preta, desse jeito. Mas eu acredito que existem sim, e aí os entrevistados podem até confirmar pra gente, que existem alguns avanços, algumas conquistas que vieram ao longo dos tempos, inclusive até a última eleição americana, a vice-presidente Kamala Harris, ela fala com todas as letras, sou mulher e sou negra, descendente de asiáticos, e a primeira na história americana a conseguir esse espaço. Então, ela deixou bem claro no discurso dela de posse, eu sou a primeira, mas não quero ser a última. Então, quando eu levo para essa questão de humorismo e de você ser uma pessoa relativamente nova, né, tô falando de idade mesmo,
Aí eu devolvo a pergunta pra Keila, né? Então, essa briga, ela não é nova, mas ela se acentuou mais agora, a gente precisa se policiar mais agora. Eu já ouvi várias vezes de pessoas queridas dizer assim, alguma coisa que aconteceu de errado, olha pro mais, né? Pro mais escurinho. Tem de pessoas que... É a quantidade de piadas que a gente aprende. A gente precisa reagir a isso? Com certeza, e eu penso Mas você que acaba com assim, a festa. não tem problema. Sabe assim, eu enquanto mulher negra e feminista, infelizmente a gente tem criado uma casca para poder suportar esse que sou chamado de mimimi, de pessoa amarga, lá vem a chata. Mas assim, eu penso que piada, ela precisa ser criativa e inteligente. Então é Sim. possível que as pessoas que são ligadas a esse entretenimento tenham criatividade, tenham inteligência para fazer piadas. E assim, divertimento tem que ser bom para todo mundo. Se você fizer uma piada comigo e eu não achar engraçada porque está me machucando, isso não é piada. Né? Isso pode ser crime, isso Piada pode ser tem uma que ser coisa... engraçada para todos. Né? E você não pode se aproveitar do sofrimento de alguém para fazer piada. E, infelizmente, eu tenho irmãos negros que, certamente, em muitos momentos da vida, acharam graça para poder ser aceito num grupo. Exato. Então, assim, ser chamado de Inserção social. chiclé, de piche, macaco, negão, vários outros nomes rotulados assim, é uma forma de classificar as pessoas e que às vezes a pessoa não reage como uma forma de proteção também, de não ser o chato. O que a gente falou, né? Você acaba com a festa, você sai do grupo e muitas vezes houve aquilo que eu falei na abertura. As pessoas dizem, vocês é quem tem preconceito primeiro que a gente. E para humorista O que a gente classificou já, né? Uhum. Porque primeiro do que a gente, ou seja, eu já não mas sou assim, a gente. sabe, olha Sim. só, eu Né? também sou mãe de menino negro e eu penso que é muito importante que a gente consiga ir no lojas de brinquedos e olhar brinquedos, tipo, eu tenho um único boneco de personagem de herói que eu posso comprar pro meu filho, que é o Pantera Negra. Uhum. E você não acha facilmente e é caríssimo. Se você vai comprar uma boneca para crianças, as loiras, você vê Uma Barbie. inúmeras. Barbie são inúmeras. Inúmeras. E aí, às vezes, de um tempo para cá, tem algumas, uma ou outra bonequinha, né? Então, Mas ainda em quantidade pequena. Não, representatividade... até a forma de você falar da boneca, você vai dizer que cadê a boneca do cabelo? Ruim. Por que tem que ser ruim? E aí o movimento negro vem dizendo que ruim não é o cabelo das mulheres, ser ruim é o preconceito. Mas não é essa expressão que se usa? E aí, assim, eu concordo que a gente precisa pensar em intervir de forma não agressiva, mas muitos de nós somos agressivos também na forma de falar, que na verdade é firmeza, porque a gente está muito cansado de ser agredido. A gente tem que pensar de estratégia, de criar adesão, de refletir, mas também isso cansa. Isso gasta energia, isso causa sofrimento, adoecimento. E aí é preciso que, sim, cotidianamente os não negros reflitam sobre seus comportamentos. Sim. Eu queria até colocar uma pergunta agora aqui pro Dr. Yuri. Como humorista de stand-up, tem sido cada vez mais difícil. Você não pode fazer piada com negro, você não pode com loira, não pode com japonês, não pode com judeu, não pode com português, não pode com mulher, com São Paulino. Com São Paulino, com homossexual. Então você vai, sabe? Houve redundância. Vai diminuir. Redundância. Não vou nem falar nada. Aí, Jason, a situação. Deixa ele. Mas eu percebo, pra quem olha canais de YouTube de humor, inclusive o Joel esses dias achou uma humorista muito boa. Não, ela sai presa dali daquele jeito. Luiz. Mas até que eu acho que a Bruna, ela não tá nesse... Então, mas ela coloca o que ela vivencia enquanto mulher. Exatamente. Né? Eu coloco alguns humoristas, como por exemplo, eu vou citar um nome aqui, o Kedney Silva. O Kedney é um baita de um negão, é humorista, é excepcional, é excelente, só que ele se coloca nas situações que ele vive enquanto negro. E ele faz humor com isso. Isso muda essa visão, porque um branco não poderia fazer piada de negro, mas um negro pode fazer piada com negro na sua concepção hoje. Eu vou abrir um parênteses, não percam o raciocínio. Mas a expressão do Barão, um baita negão, é preconceito? Porque ele tem 2 metros de altura. Não, olha só. A gente precisa entender Claro. que lugar que a gente tá, até pra poder, enquanto veículo, Sim, né, sim. trabalhar Uma expositivamente. vez eu quase apanhei, porque alguém foi tentar me explicar a diferença de negão, neguinho e crioulo. Quase me bateram. Essa expressão, ela pode ser considerada Olha só. preconceituosa nesse contexto? Já aproveitando que isso aqui, como eu perguntei antes, é um talk show e a gente está conversando sobre um assunto muito sério que é racismo, é preciso levar com densidade esse tema, né? O humor recreativo
que muitos entendem que esse humor, né, preconceituoso e poderia ser aceitável, ele é tão violento quanto qualquer outra forma de violência. Mas a maneira pejorativa de colocar. Com certeza. Por isso então, que eu pergunto. Tudo aquilo que é discriminatório, tudo aquilo que tem a tendência de menosprezar o ser humano na sua essência, ela é considerada uma violência. Seja né? raça, religião, seja o que for, a intolerância orientação está aí sexual. como tudo, né? A gente pode abrir o debate e falar o que é a nossa sociedade brasileira, né? A gente está aqui, eu pelo menos passo por um processo de desconstrução muito grande, mas é preciso passar por esse processo de desconstrução. A sociedade brasileira precisa passar por esse processo de construção. E se isso for necessário, acabar com todas as piadas pejorativas nesse sentido. É desse que eu quero chegar, desse ponto. Então, tudo que é pejorativo, tudo que é discriminatório, tudo que vem no sentido de menosprezar alguém, independente de quem vier, seja de mim, seja de você, seja de quem for, independente de posição social, classe ou credo, algo que você diminui uma situação ou outra, ou que você não respeita o outro, isso é uma forma de, digamos assim, um racismo amplo, se quer. Uma forma de preconceito no sentido amplo. A gente percebe que essa luta, ela parece ser maior pela população negra, né? Porque os outros não reagem também. Eu vou abrir um parênteses aqui e eu vou dizer uma coisa. Talvez essa luta histórica, quando eu estava sentado ali, a gente tem que falar das coisas cotidianas que ocorrem, porque são nelas os melhores exemplos. Assim como vocês estão tratando do Big Brother, aquilo é a vida cotidiana. Um homem negro, né, bissexual, não conseguiu ficar dentro de uma casa foi hostilizado, ficou dentro de uma casa e não conseguiu estar aquilo. E eu fiquei pensando... E aquilo ali, doutor, só me permite entrar, Claro. fazer um adendo. Aquilo ali representou o quê? Ele não aguentou a pressão de tal maneira que ele saiu da casa. E na vida real, isso pode virar suicídio. Foi o que eu pensei Porque ontem. não tem como você sair dessa casa pra planeta Terra. Justamente, foi o que eu pensei ontem. Eu falei, ontem ele pôde sair da casa dele. Quantas vezes nós negros, não passamos por situações, e não só negros, mulheres, dentre outras situações, passa por situações extremamente grave, depreciativa, que você não consegue se... Quantas vezes eu era criança e eu via falar, você não vai ser nada. Mas como assim? Por que eu não vou ser nada? Qual que é a minha diferença entre eu e você? Eu estudo mais que você, eu tiro melhores notas que você. Qual é a diferença? A gente ouve isso em casa. Pois é. Os nossos pais, eles foram condicionados isso. a aquele lugar ali. Não passe essa linha. E você, muitas vezes, cresce respeitando, né? Sim, claro. Se prendendo, acorrentado a essa linha imaginária e acha que aquilo ali não é para você. Sim. Eu vi muito isso. Agora eu quero só responder a tua pergunta inicial, porque por que o movimento negro? Eu vou além, eu não digo que é um movimento negro, eu digo que são as mulheres negras que levantaram toda essa bandeira. Se hoje, esses dias eu fui na reunião do movimento negro, tinha eu e mais 4 homens, o resto tudo era mulher, né? Mulher branca, mas que luta também pela causa negra. Então eu posso dizer ainda um parênteses, quem sofre, e ainda hoje a maior discriminação, o homem negro também sofre, obviamente, mas a gente tem hoje uma sociedade também machista, e a gente é preciso combater. Todos somos machistas, todos somos racistas, todos somos transfóbicos, todos somos homofóbicos. É preciso dizer isso. Gordofóbicos. Pra quem cresceu É preciso dizer isso, é preciso todo mundo ouvir, eu sou isso, eu sou, tá bom, agora que você é, então reconheça e se desconstrua, é o que cada um tem que fazer. Pra quem cresceu se bem que teve a segunda edição, né? Mas na minha, que é da primeira edição do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? A dona Benta é branca e a tia Anastácia é negra. É negra. Né? A empregada né? Qualquer lugar. O Pois tio é. Barnabé já é também. E isso a gente cresceu, né? Sim. Já se sim. condicionando, sei Se lá. você buscar num porque cenário isso, né? de telenovelas, quantas negras foram protagonistas de novela a ponto de falar que ela tinha uma condição financeira melhor do que uma branca? Você vai colocar a Chica da Silva? Então, assim, existe, de fato, uma questão histórica que o Brasil tem. Mas no esporte, os negros estão se destacando. O melhor piloto de Fórmula 1 É negro. O melhor jogador de golfe, o melhor jogador de basquete, a melhor jogadora de basquete, Talvez o melhor jogador de vôlei. melhor hoje. no atletismo, melhor no vôlei, no futebol, os negros estão ocupando seu espaço. Sim.
Porque talvez seja os lugares onde eles puderam se colocar Se e colocar, estar. Então, ou na foram verdade, a gente colocados, possa né? estar em todos os lugares. Onde competiram talvez. em questão de igualdade. Né? Isso, Sim. né? E eu só queria também destacar uma coisa, que realmente representatividade é importante. É preciso que a gente veja mais majus apresentando televisão, sabe? Mais mulheres podendo ser vice-presidente, presidentas, ocupando os espaços realmente diversos, para que as nossas crianças negras acreditem que elas não têm limites. Que quando meu pai ou minha mãe me diz, não, você não pode ser psicólogo, você tem que ser a faxineira, eu saiba que ele tem uma consequência, ela não quer que eu sofra, porque a pessoa negra, ela não é racista, ela reproduz muitas vezes aquilo, porque ela ouve tanto que acaba criando alguns mecanismos que a impede. E aí cria aquilo que a gente falou no começo, que as pessoas falam, o negro ele tem mais preconceito do que... ele se defende primeiro, ele tá preparado para levar uma pedrada, né? Claro, sempre. É a reação. Ô, gente, o senhor tem alô aí? Precisa Tem um alô, tem sim, olha. Lutar sempre. Ola? Não, para, você falou ola. Tem olha. sim, olha, eu falei. Lutar sempre, vencer às vezes, desistir nunca. Boa tarde para todos vocês, a ouvinte de Jardim, Ana Marina. E também tem uma mensagem aqui que diz o seguinte: sou negro, mas não saio cobrando ninguém por uma atrocidade que não cometeram, por uma dor que não sofri. É o Wagner Figueiredo, taxista, na audiência do Capital Meio Dia. É que na verdade a gente entraria numa seara muito... ia ter que voltar muito para dizer isso. Agora, a dívida da sociedade é uma dívida que precisa ser paga. Eu posso né? só falar Sintetizar. sobre minuto. esse comentário? Um minuto, é rápido. A dor ela é passada de geração em geração, ela é herdada. Não tem como hoje você falar em um capital político. Se você pegar o Congresso, eu vou dar um exemplo simples, um capital político hoje brasileiro. Se você pega o Congresso Nacional, simples, base da representação. Federal. Eu não vou falar nem de Supremo, porque os Supremos são juízes escolhidos naquele determinado tempo. Eu vou só Mas um traçar... dos melhores que por lá passou era negro. Sim, o Joaquim Barbosa, mas eu digo assim de capital político herdado. Olha só, é só você pegar o Congresso e você pegar as famílias que tem no Congresso. São as mesmas que você via na década de 40. 75% dos cargos são hereditários. Se você pensar que o De sistema 513 é um deputados. sistema político, se você pensar que o racismo, aí vamos falar de racismo estrutural, se você pensar que o racismo estrutural é um sistema político herdado, é um sistema político herdado. Ou seja, esse capital político está sendo herdado desde lá de trás. Não tem como, meu Deus do céu. Meu avô, que tem 94 anos, né, que não teve nenhuma educação, que foi um pequeno agricultor, me transmitiu alguma coisa diferente. Ele não vai ter condições de me dar uma educação boa, como não teve. Não vão ter condições de dar uma boa saúde, como não teve. Hoje eu devolvo isso a ele. Mas ele não tem condição de me passar isso. Já vamos entrar direto na pergunta agora com a defensora pública Camila Maués dos Santos, né, que está aqui para bater um papo com a gente também. A gente está falando aqui dessa questão do racismo, então vamos direto no quais que são... Em primeiro lugar, boa tarde, né, defensora? Tudo bem? Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos e a todas as pessoas. É um grande prazer estar aqui com vocês. A Defensoria Pública agradece imensamente o espaço e a oportunidade também de falar com o nosso público, né? Eu tenho dito sempre que a gente conversa com os defensores e com vários, né? Que a gente precisa mostrar para a sociedade que ela tem quem olhe por ela. E muitas vezes a gente não sabe. Alguém diz assim, procura a Defensoria Pública. E não é exagero. Alguém fala assim, mas onde? Como é que eu chego lá? Eu bato o palmo e entro. As pessoas precisam saber que esse serviço está à disposição, né? Que elas podem usar a Defensoria Pública. Agora, a gente falou aqui na questão do racismo, né? Quais são as consequências para esse tipo de crime? Que a gente vê cada vez, por incrível que pareça, aparecendo mais ainda. Sim. Foi importante a introdução feita pelo Dr. Yuri, né, a respeito do racismo estrutural. Na verdade, é uma das perspectivas que a gente tem para analisar o racismo. O racismo também pode ser individualista, nesse aspecto mais individualista, né, dentro da subjetividade. Então, tendo uma pessoa certa e determinada como vítima da prática racista, né? E essa pessoa vítima, ela pode procurar, sim, a Defensoria Pública, se não tiver condições de contratar o advogado, né? Ou mesmo contratar, né, na verdade, um advogado particular, se for do seu interesse, mas para buscar, né, e ser indenizada moralmente, né, e também ter um aspecto criminal desse, Doutora, deixa eu abrir um desse parênteses. delito. Como é que a gente prova isso, né? Eu tô lá, tem 5 pessoas ali, né? Nós estamos jogando futebol, não agora por causa da pandemia, mas em outra época. E aí a coisa, quando ela deixa de ser brincadeira,
né? E essas pessoas continuam insistindo. Como é que eu provo isso? Sim, é muito importante a coleta dessa prova, né? Através de testemunhas, áudios. Hoje todo mundo tem um celular ali que grava, que filma, né? Então também é um meio de prova muito interessante, né? E eficaz para poder apresentar ao juízo e aí reivindicar o seu direito, né, à indenização e até criminalmente também, né? É interessante falar, João, que o crime, né, tem esses dois braços, tanto civil quanto criminal, né? Então pode-se buscar aí também a delegacia mais próxima, registrar um boletim de ocorrência, apresentar as testemunhas necessárias, suas gravações, enfim. Quer dizer, a pessoa ela tem que ter ali alguma coisa que materialize esse crime. Sim, vai ajudar bastante, né, a autoridade policial na investigação. Então, quanto mais elementos de prova puder serem apresentados, mais rápido, mais ágil será essa investigação. Eu deixei passar uma pergunta que queria voltar um pouquinho ali na psicóloga Keila de Oliveira. Doutora Keila, qual que é o efeito, né, psicológico, né, nas pessoas, né, que sofrem esse tipo de violência? É o sofrimento, né? E sofrimento, dependendo do conteúdo que essa pessoa tem, pode desenvolver várias questões. Então, assim, dependendo da minha autoestima, de como eu estou fortalecida ou não, a pessoa pode desencadear a depressão e vários outros transtornos emocionais. Então, assim, varia de pessoa para pessoa, mas certamente sofrimento emocional, porque ninguém gosta de ser desmerecido, desrespeitado, desqualificado. Você nasceu com essa tez e aprender a acreditar que por conta disso você é menos, você é feia, você não presta. Então tudo isso causa sofrimento. E é tudo tão ao contrário, né? Eu gosto Tão tanto dessa cor contrário. aqui. O pessoal fica, nossa, gostaria de ter essa cor. Com certeza, e é isso que a gente tem que trabalhar, autoestima, que todos nós somos diferentes, viva a diversidade, né? E a população negra é linda. Assim. Doutora Camila, quer dizer que o caminho então é procurar a defensoria sempre, né? Como é que as pessoas podem fazer? Onde está a defensoria? Quais os canais pra gente... Sim, perfeito. A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul tem 2 núcleos, o núcleo de igualdade racial, NUPI, e também o núcleo de direitos humanos, né? A Defensoria Pública está presente, sim. Durante essa pandemia a gente teve que se reinventar, apresentando aí a plataforma virtual para que essa pessoa, né, consiga o atendimento. O próprio defensor público entre em contato, né, com esse usuário, com esse interessado, e aí vai dar todas as orientações jurídicas necessárias para que haja essa recuperação, né, essa reparação, na verdade, dos dois aspectos, civil e criminal. Obrigado pela participação de vocês. Nossos microfones abertíssimos para esse tipo de debate, que a gente possa fazer ainda com mais tempo e num formato mais vezes elas aqui, também num formato que a gente consiga atender melhor não só a vocês, mas também a população. Obrigado. Eu que agradeço.